Audioblog. O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog, Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de chá comigo. Eu ia falar hoje sobre a dificuldade de preencher fichas, né? Que algumas coisas, assim, elas nos deixam um pouco em dúvida, né? Eu tenho um problema, assim, nessa parte de preencher fichas. Um problema. O primeiro problema que eu percebo, assim, é em relação à profissão. Tipo assim, como assim profissão, né? Eu tenho uma dificuldade de o que eu faço, no que eu me formei, o que eu estou fazendo, aquela coisa, né? Tem um pouquinho... Dá um nó. Né? Porque Professora de matemática, fez pós-graduação na área de educação. Sim. E é uma produtora de rádio que faz assessoria da direção. Fiz contabilidade e aí você... O que Dona você de casa. né? Aí tá passando para o outro campo, aquela coisa tipo religião. Como assim religião, gente? Né? Religião. Por que uma ficha pede a religião? Né? O que importa, né? Isso é uma coisa tão pessoal. Sexo! Nossa! Pois é, tu vê. Numa época em que a gente entende que os transgêneros estão aí, né? Mas o meu ápice no preencher ficha, né, de hoje, foi a pergunta, veículo. Como assim? Né? O carro? Ou a rádio? Pois é, eu botei captiva, né? Porque eu tava preenchendo uma ficha para a Ana. Captiva, tipo assim. Né? E meu marido Era me ficha olhou do quê, assim, minha filha? Pois é, Ana, não vou te dizer. Espero que ninguém ache nada de ti. Eu estava preenchendo uma ficha para você, né? Aí veículo. Cara, Ana tem uma captiva. Pois é, o Marcos disse que não era bem isso que eles estavam perguntando, Letícia, veículo. Aí eu falei, rádio mais FM. Era uma inscrição de alguma coisa. Isto, Ana. E aí você coloca... Letícia, você... Ana Paula Ela tá falando no ar agora. Ana Paula Peixe, veículo captiva, Ana. Ai, meu Deus. É A cara da Ana. Ana, aconteceu. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Ana, não fica assim, Ana. Eu quis te falar isso no ar, assim, pra que a gente pudesse ter uma conciliação, né? Letícia, ela é inscrição do que, Letícia? De um evento, Letícia? Do que, Letícia? Captiva, veículo. Letícia, inscrição do que, Letícia? Porque às vezes tem um estacionamento, né? No evento tem estacionamento. Mas ele tá perguntando mesmo, Letícia, né? qual era o evento, Letícia? Festival de dança. Eu gostaria de informar o Instituto do Festival de Dança que vai aparecer lá, Ana Paula Peixe, veículo captiva. Será que aparece no crachá, Ana? Jesus! Captiva, Paula Peixe! Ana Paula Peixe, captiva, Ana! Meu Deus, talvez seja uma rádio em algum lugar do Brasil, né? Vamos falar sobre homossexualidade, uma pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, descobriu que existe um gene gay masculino. O assunto veio do site Hype Science, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui com a doutora Marina, nossa psicóloga. O termo opção sexual está cada vez mais longe da realidade. Muitas pessoas defendem o termo orientação sexual. Isso porque ser hétero ou homossexual parece não ser uma escolha ou uma opção. Novas pesquisas indicam que já nascemos gays ou não por causa também da genética. Existe uma possível forte influência genética. Se a homossexualidade é realmente genética e hereditária, a pergunta é: por que homens gays não foram extintos? Já que há uma grande desvantagem reprodutiva em ser um homossexual masculino, eles não podem se reproduzir naturalmente. A resposta pode estar nas suas mães e nas suas tias. Então, provavelmente, o gene pode vir das mulheres. Pesquisadores da Universidade de Pádua, na Itália, descobriram que existe um gene gay masculino, digamos assim. As mães portadoras desse gene têm mais chances de ter filhos homossexuais.
Já as meninas que nascem com o gene gay têm elevada fecundidade, menos problemas de saúde ginecológicos e são mais extrovertidas, felizes e relaxadas, com menos problemas familiares ou anseios sociais. Perfeito, não é, mulheres? As mulheres com esse gene não são mais atraídas por homens e sim mais atraentes para os homens e com maior probabilidade de ter muitos filhos. Por essa razão, mães e tias de homens homossexuais tendem a ter mais filhos do que mães de filhos heterossexuais. Ou seja, são pessoas fecundas. Sim. Férteis. Férteis, isso. A mulher férteis, que tem desculpa. o gene gay, ela é mais resolvida, mais feliz, tranquila, mais tranquila. mais E ela resolvida. também tem mais filhos. Ela tem probabilidade de ter A mais fertilidade filhos. dela é maior. Além de saúde também, né? Ainda não se sabe qual é exatamente esse gene gay, digamos assim. Pesquisas italianas indicam que ele parece estar localizado no cromossomo X. Os homens herdam apenas um desses cromossomos de sua mãe, e se ela tiver o gene que aumenta as chances de homossexualidade nos homens e na fertilidade em mulheres, é mais provável que o filho seja gay. Se uma mulher herdar o gene, não significa que ela será lésbica, mas tem possibilidade de ter muitos filhos e que pode transmitir o gene a eles. Essa pesquisa não exclui o fato de que homens podem ser homossexuais por fatores e influências da infância e adolescência, ou seja, de contexto, né, de vivência. De habitat. Exatamente. Os pesquisadores ressaltam que alguns hormônios no útero também podem ter um papel fundamental na sexualidade masculina. Mas o gene gay masculino pode ser determinante na sexualidade tanto de homens quanto de mulheres. As evidências de que a homossexualidade é genética podem vir a acabar com alguns dogmas pregados por homofóbicos, como por exemplo a ideia de que ser gay é uma escolha e de que é possível transformar gays em heterossexuais. Que é o que Tá aí muitas o- igrejas fazem, né? Não só o a assunto igreja, alguns dos... profissionais, inclusive, se Uhum. propõem sim. a curar a homossexualidade, Na né? psicologia. Tem umas pessoas Eu doidas até por mandei aí. uma reportagem Você pra mandou você, de uma psicóloga psicóloga cristã que tem essa tendência aí de que tem querer essa curar as tendência de pessoas. Querer curar, né? E na verdade, assim, as pesquisas mostram que todos esses métodos que se dizem curar a homossexualidade só conseguiram tornar as pessoas aparentemente heterossexuais. Mas muito E mais depressivas, melancólicas e algumas Algumas até se se suicidaram. após esses tratamentos. Mas Conta é que aquele- a família tem essa tendência de procurar uma solução, né? Conta pro pessoal. Levar pro psicólogo. Vamos tentar resolver, tentar vamos tentar resolver, curar. curar. Você falou dos ratinhos, é o ratinho que tiravam... Então, tem uma pesquisa também, ela, se eu não me engano, foi em 1998, ela foi publicada na revista Super Interessante. E eles estão falando a pesquisa relacionada ao feronômio, né? Porque atração sexual tem a ver com feronômios. E aí eles identificaram que entre os ratos também há homossexualidade. E eles identificaram que há um órgão atrás do nariz, que eu não vou lembrar o nome, que capta os feronômios. E no homossexual, no ratinho homossexual masculino, ele sentia atração por feronômios masculinos. E na mulher, na fêmea, seria por femininos. Então, o que eles tentaram fazer? O que aconteceria se eles tirassem esse órgão? Será que Que deixaria capta esse odor, esse feronômio, essa né? energia que vem do outro, Isso. digamos assim. O que aconteceria? Cheirinho. Aí eles fizeram essa experiência com os pobres ratinhos, tiraram esse pequeno órgão que capta os feronômios e os ratinhos entravam em apatia e morriam. Porque tirou o instinto de vida deles, de atração, porque sexualidade tem a ver com o prazer de viver. Né? O Reich fala sobre isso, né? Sim, o Reich fala muito. O Reich, o próprio Freud também fala, né? Mas o Reich fala com Da importância da sexualidade, como pulsão enquanto- de vida. Isso, como expressão de afeto, de vida, de amor, né? E aí quando tira-se do ratinho isso, ele não sente mais atração nem por masculino nem por feminino e ele entra em apatia. Então, por favor, não queiram pensar que vão também agora operar os homossexuais e retirar esse órgãozinho que nós também temos, né? E que isso vai resolver, você vai tornar as pessoas apáticas, como já foi feito há algumas décadas atrás, tratamento com homossexual com lobotomia. Sério? Sim, também já foi feito isso. Mas o que eles descobriram é que diminuía essa capacidade intelectual de funcionamento do ser, mas não a questão da homossexualidade. Ele continuava sendo atraído Por pessoas do mesmo sexo. Né? Então, É porque é interessante esse tipo de embasamento, inclusive científico, para que a gente entenda que esse negócio de curar homossexual ou exorcizar homossexuais, né? Sim. Tipo, estar possuído pelo demônio, essas histórias absurdas que muitas vezes a gente ouve, para que a gente entenda que não é assim que a coisa opera, não é assim que a coisa funciona. Existe toda uma questão química, biológica, genética, memória celular, etc, etc, que está aí permeando a nossa natureza e que se manifesta de várias formas, inclusive na sexualidade. Com né? certeza. A genética determina muitos fatores,
no nosso comportamento, na cor dos nossos olhos e também na nossa sexualidade. Então, É que a psicologia também, né, com a questão do Freud, quando o Freud começou a falar muito da sexualidade, falou do complexo de Édipo, ali por volta dos 3 anos e meio, onde ocorre a identificação em que o menino se identifica com o pai e a menina com a mãe, em termos da sexualidade, as pessoas começaram a fazer uma confusão de que, então, o homossexual teria sido um problema na identificação nessa fase do Sim. complexo de Édipo. E aí Tem se gente que até culpabiliza, hoje pensa assim. e aí se culpabilizava ou o pai por ser extremamente agressivo ou muito frágil, né, uma figura frágil, ou a mãe de também ser muito punitiva ou de fortalecer muito a questão da figura feminina. Então criou-se uma ideia de que a homossexualidade estaria a resposta ali. E isso a psicologia, a psicanálise contribuiu muito. Mas a ciência vai avançando e aí vai se descobrindo que não é assim, nem todos os casos vão ser assim. Não vamos dizer que todos os casos sejam genéticos. Mas o que a gente tem visto, pelo menos no consultório que eu tenho observado, são menos os casos que são em consequência de abuso sexual e de confusões na identificação sexual. A grande maioria é genética. Porque a pessoa se percebe com sentimentos e sensações desde pequena. Eu tive casos assim por ter tido alguma experiência, porque essas, às vezes, famílias muito grandes, acontecia muito os filhos terem que dormir juntos na mesma cama. E eu tive um caso há anos atrás, acho que uns 12 anos atrás que eu atendi, que o rapaz, ele estava com 27, 28 anos e ele estava muito confuso, porque ele achava que ele era homossexual. E isso veio de uma experiência que ele teve por volta dos 10 anos, que o irmão era mais velho, de 14 anos, e ele sentiu que o irmão ficou excitado, com o pênis ereto, e encostou nele. Então, na cabecinha dele, com 9 para 10 anos, por aí, ele achou que se o irmão teve desejo por ele, mal sabia ele que o irmão, até o lençol deixaria o irmão excitado, né? que é Só normal. qualquer né? coisa, né? Qualquer coisa. Então, ele achou que se o irmão ficou excitado ao estar deitado com ele, é porque ele era homossexual. Ele tinha Não causado. entendia que não tinha nada a ver com ele, na E verdade. aquilo gerou muito conflito. Ele, na hora, reagiu com o irmão, empurrou, brigou com o irmão, mas aquilo deixou ele muito confuso. Aí é o ponto dele chegar no consultório. Aí, na verdade, a gente trabalhou essa situação dessa situação toda que ele viveu, e ele realmente não era homossexual. Ele é heterossexual, casou, tem filhos, extremamente bem Muitos resolvidos. homens acho que passam por esse tipo de situação. Pelo preconceito. Pelo né? preconceito, por essa definição que tem que ser uma coisa e outra, e homem não pode sentir. É que as pessoas não esquecem que o corpo é excitável, né? Sim. O corpo todo é uma zona erógena. Com Ele é certeza. sensível e absolutamente disponível nesse sentido. Tanto que muita gente que é molestada se sente culpado, se sente sujo ou suja, porque sentiu prazer com o molestamento. Isso. Né? Que é o que acontece, porque o corpo ele sente prazer. excitação, né? Ele sente, é normal. Só que é feito da forma errada, por um adulto. Aquela ali é uma criança, não deveria estar sendo tocada daquela E maneira. não houve escolha. Não houve escolha, a criança não pode escolher. Então ela não tem culpa. Ela é vítima de uma pessoa doente que a tocou de uma forma errada, no momento errado, da maneira errada. Mas muita gente carrega uma culpa, um alto nojo, uma auto-rejeição por ter sido Inclusive, molestado. esses dias até postei no Facebook uma pesquisa falando que as pessoas que têm mania de limpeza, de ter que se lavar muito, né? Há uma relação muito grande com situações de abuso sexual, de molestamento. E aí até é proposto uma técnica, até foi o Gastão Ribeiro que postou. Eu tive uma amiga que foi estuprada. E quando ela chegou em casa, ela disse que não tinha banho que conseguisse limpar suficientemente o que ela sentia. E hoje a gente trabalha com técnicas, né, de colocar a pessoa em estado de transe médio, que seria estado de hipnose de transe médio, e trabalha com a pessoa a questão dela compreender que a pele se renovou, aquele corpo que foi tocado daquela maneira não é mais o Não mesmo. existe mais. Aquela pele, aquelas células já foram jogadas fora. Ela já é uma nova pessoa. Então a gente consegue trabalhar com algumas técnicas para que ela se sinta limpa de novo, renovada de novo. Por isso que as nossas células se renovam. Claro, a nossa célula se renova. O corpo, papai do céu. Você ouviu? Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.